Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Unifev, inscrições abertas para o vestibular de medicina. A excelência está em nosso DNA. Faça sua inscrição. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Quarta-feira, 1º de junho. O TVU Jornal, segunda edição, começa agora trazendo os destaques de hoje. Votuporanga registra o primeiro caso de leishmaniose em humano do ano. Um bebê de apenas 6 meses. Unidade do Hospital do Câncer de Barretos, em Fernandópolis, vai fechar as portas com uma dívida de 30 milhões de reais. O presidente da fundação que administra a clínica diz que só o governo estadual pode reverter a situação. Vem vindo uma tempestade de só chuva de canivete, não é nem de como diz, de granizo, não. É canivete aberto nas costas dos pobres. E tem ainda o esporte. Hoje é noite de Brasileirão. Grandes times se enfrentam pela 5ª rodada do campeonato. Veja esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. O primeiro caso de leishmaniose em humanos do ano foi registrado hoje em Votuporanga. Pelas informações da Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de um menino com 6 meses de vida, morador do Jardim das Palmeiras 1. A vigilância epidemiológica que acompanha o caso disse que o paciente está internado na UTI pediátrica do Hospital de Base de Rio Preto. O estado de saúde dele é considerado estável. Desde a suspeita desse caso, foram encontrados na casa dessa família 2 cães com a doença. Um deles morreu e o outro foi recolhido pela equipe do CCES, o setor de controle de endemias e zoonoses aqui da cidade. No ano passado, o município registrou 5 casos positivos da doença em humanos. E com uma dívida de 30 milhões de reais, o presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata, que administra o Hospital do Câncer de Barretos, anunciou hoje, durante uma coletiva de imprensa, que a unidade de Fernandópolis vai deixar de funcionar em 30 dias. Atualmente, o hospital é responsável por mais de 100 atendimentos diariamente. A unidade do Hospital de Câncer de Barretos, em Fernandópolis, foi inaugurada em 2013 e atende 95 municípios da região noroeste paulista, inclusive Votuporanga. O hospital oferece tratamento para diversos tipos da doença. De acordo com o diretor do Hospital de Câncer de Barretos, a dívida total do hospital hoje é de 30 milhões de reais. A unidade de Jales custa 4 milhões por mês e esta aqui de Fernandópolis, 400 mil reais, o que torna inviável mantê-la aberta. Há 6 anos, o hospital espera o credenciamento das unidades de Jales e Fernandópolis, o que ajudaria na situação financeira. Todos os projetos de saúde têm que passar pela Secretaria de Saúde. Tudo que vai para a Secretaria de Saúde esbarra. O ano passado foi um caos. Nós vivemos um caos aqui e aí, com muito jeito, que eu acertei o acordo com o Alckmin no fim do ano. E até agora não foi cumprido. Como foi com o ministro? Não, o ministro tá defendendo que tem que tirar a emenda. Fui discutir isso com ele. O ministro está defendendo que tem que tirar a responsabilidade fiscal de 12% na saúde e 25% na educação. Aí é para derramar tudo, é para acabar. Porque atrás disso, eles querem livrar e dar à justiça, buscar a responsabilidade fiscal. Jales custa 4 milhões por mês, o repasse é 1 milhão. E o ano passado foi 7 meses atrasado. Até quando você suporta isso? Até quando é para suportar? Para a Prata, é preciso que a sociedade cobre dos políticos uma providência imediata para uma solução dos problemas da área da saúde no país. É o governador honrar os compromissos de pagar o atrasado do ano passado, pagar os 9 milhões, pôr os 9 milhões na planilha. Está na mão do Carlão, que é o representante do PSDB, que é o líder do PSDB, a emenda de 9 milhões, está na mão do governador a liberação do recurso que
que ele está devendo, que ele comprometeu ano passado, está na mão dele, a chave está na mão dele para isso aqui continuar aberto. Vem vindo uma tempestade de só chuva de canivete, não é nem de como diz, de granizo, não. É canivete aberto nas costas dos pobres. Henrique Prata disse ainda que os pacientes que atualmente são atendidos em Fernandópolis devem ser transferidos para a unidade de Jales. E agora a gente fala sobre violência contra a mulher. O caso recente do estupro coletivo de uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro deu início a uma série de debates sobre esse assunto em todo o país. Aqui em Votuporanga esse problema também acontece e a maioria no ambiente familiar. No último sábado, votuporanguenses foram às ruas para cobrar o fim da cultura do estupro. Motivadas pelo caso da jovem abusada por 33 homens no Rio de Janeiro, elas pediram uma mudança de cultura, principalmente que as vítimas não sejam vistas como as causadoras da violência. Segundo a representante do movimento, foi o primeiro passo para mudar o olhar machista que ainda impera na sociedade. Porque as mulheres não denunciam, as mulheres têm vergonha, têm medo de aparecer. Se for uma pessoa conhecida, tem mais medo ainda. Às vezes recebe ameaças para não denunciar. Além de terem sido vítimas, elas ainda são culpabilizadas pelo ato. Em Votuporanga, segundo dados divulgados na última semana pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, foram registrados 13 casos de estupro entre janeiro e abril de 2016. A grande maioria dos casos de estupro que nós temos são realizadas no âmbito familiar ou de pessoas assim muito próximas. Namorado, certo, que mantém relacionamento sexual com uma adolescente abaixo de 14 anos. Apesar de haver o consentimento da parte dela, ela é considerada pela lei incapaz. Então, ele responde por um estupro. Com relação a crimes de autoria desconhecida, nós temos assim muito poucos, né? E nenhum caso que tenha sido, segundo a cultura do estupro, motivado pela vítima. A delegada explica também que a DDM trabalha em rede com outros órgãos do município. Assim que detectado o caso de estupro ou abuso, a vítima recebe acompanhamento médico e apoio psicológico por meio do Centro de Referência em Assistência Social, o CREAS. Segundo essa assistente social, as vítimas chegam com vários traumas e bastante sensibilizadas. Não só a criança, mas a família como um todo acaba tendo essa pressão psicológica, o medo, a vergonha, né? Isso tudo influencia no comportamento e acaba fragilizando a criança. A representante do movimento feminista espera que, aos poucos, a mentalidade machista da sociedade se altere. A gente fala assim, não ensine as mulheres a temer, ensine os homens a respeitar. As mulheres são mães, elas são as educadoras. Então elas têm que conversar com os filhos e já orientarem desde pequeno que a mulher não é o que ela veste, não é o que ela fala, que dá direito a um homem de praticar uma agressão contra ela. Quando essa cultura for mudada, nós teremos uma sociedade melhor. A ONU Mulheres divulgou um comunicado solidarizando-se com a adolescente que foi vítima do estupro coletivo. O braço da organização internacional no Brasil pede à sociedade brasileira tolerância zero a todas as formas de violência contra a mulher. A organização afirma que, como crime hediondo, o estupro e suas consequências não podem ser tolerados e nem justificados. Yasmin Gutierrez traz agora o Região em 1 minuto. Olá, boa noite. Uma operação realizada pela Polícia Civil em várias cidades da região noroeste paulista terminou com a prisão de 30 pessoas ontem à noite. Segundo a polícia, foram cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão em 33 cidades. Algumas pessoas foram presas em flagrante por furto, roubo e tráfico de drogas. O rapaz acusado de estuprar e matar uma jovem no ano passado em Araçatuba vai a júri popular. A decisão foi publicada ontem pela Justiça. A adolescente de 20 anos, que foi morta em julho do ano passado, saiu para trabalhar e não foi mais vista. O corpo da vítima foi encontrado em um ribeirão na cidade. O réu de 18 anos foi preso depois de confessar o crime. O juiz decidiu mantê-lo na prisão, mas a defesa ainda pode recorrer da decisão. A data do júri ainda não foi marcada.
Um professor de Ilha Solteira, vítima de uma doença que o deixou cego aos 9 anos de idade, conquistou o título de primeiro deficiente visual no Brasil com livre docência, ou seja, o estágio mais elevado da carreira universitária. Éder Pires de Camargo dá aulas de física em uma universidade e há 15 dias conquistou o título depois de ter sua tese aprovada por uma banca. Essas são as principais notícias da nossa região. Para você, uma ótima noite e até amanhã. A Câmara Municipal de Votuporanga realizou ontem a sessão de posse dos 17 vereadores jovens que fazem parte do Parlamento Jovem. A solenidade aconteceu no plenário da Câmara. No total, 17 estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares da cidade fazem parte do projeto. A cerimônia contou com palestras do médico votuporanguense Anderson César Gonçalves, que foi vereador e presidente do Parlamento Jovem em 1996, e da professora do curso de Direito da Unifev, Andréia Martins Simon. Após a cerimônia de posse, acontece a eleição aberta para a composição da mesa diretora do Parlamento Jovem. Os novos vereadores também usaram a tribuna para os pronunciamentos. A posse contou com a presença dos vereadores desta Casa de Leis, diretoria das escolas, alunos, familiares, amigos e autoridades. O Parlamento Jovem é um projeto institucional da Câmara Municipal de Votuporanga, desenvolvido pela Escola do Legislativo. No dia 6 de junho está marcada uma sessão ordinária do Parlamento. Nessa reunião serão discutidos e deliberados os projetos de lei criados pelos jovens vereadores. E no próximo bloco, com um surto de cachumba em Votuporanga e região, o Ministério da Saúde adia a campanha de multivacinação no estado. A campanha deve ser realizada no próximo semestre, mas ainda não tem data para acontecer. A gente volta já já. A campanha de multivacinação, que seria realizada entre os dias 11 e 17 de junho aqui em Votuporanga, foi adiada para o segundo semestre deste ano. A data ainda não foi definida pelo Ministério da Saúde. De acordo com o comunicado recebido pela Secretaria Municipal de Saúde, a ação deve ocorrer junto com a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, prevista para agosto. A iniciativa é promovida pelo Ministério da Saúde e serve para atualizar a carteira de vacinação de crianças até 5 anos. Em Votuporanga, aproximadamente 4.000 crianças estão inclusas nesta campanha. E uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, o INCOR, mostrou uma redução de 12% nas mortes por infarto com a adoção da lei antifumo. A legislação aprovada no estado de São Paulo em 2009 proíbe fumar em lugares fechados de uso coletivo. Esses são exemplos da diferença da artéria saudável com a parcialmente obstruída e a infartada. Quem fuma tem 5 vezes mais chances de chegar nesse último estágio. A explicação pode estar nas 4.720 substâncias tóxicas contidas no cigarro, que causam essa mudança no ritmo do coração. Nós percebemos, quando o fumante ele é crônico principalmente, você vai observar um enrijecimento dessas artérias, uma vasoconstricção arteriolar, uma redução do fluxo sanguíneo em todos os leitos arteriais, tá? Inclusive o leito arterial cerebral. O risco é ainda maior para as mulheres que fumam e usam anticoncepcional. Aumenta muito o risco dessas mulheres, mesmo em idades jovens, sofrerem mais derrame ou terem maiores complicações do ponto de vista do coração. Uma pesquisa do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas mostrou que de 2009 para 2016 houve uma queda de 12% nas mortes por infarto relacionadas ao tabagismo. O mesmo estudo também revelou uma queda de 5% nas internações por infarto. Mariana faz parte do grupo de pessoas que resolveu abandonar o vício. Há 3 meses não fuma, uma vitória para quem conviveu com o tabagismo por 10 anos. Nesses 90 dias, já percebeu que ficar longe do cigarro pode proporcionar diversas experiências. Eu sinto mais o meu perfume, sabe? Sinto a alimentação também, sinto
mais sabor das coisas, sabe? É muito mais perceptível do que quando fumava. Qualidade de vida que hoje Mariana aproveita e levanta a bandeira para que mais pessoas também possam conhecer esses benefícios. O cigarro, ele causa muitos malefícios. O tabagista, ele não sente isso, ele sabe que ele pode vir a morrer e ter uma consequência grave, mas ele, mesmo assim, ele fuma, entendeu? Então, junto assim, tendo a consciência disso, sabe, e você conseguir parar de fumar é um alívio. A Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo informou que, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Em Votuporanga já tem 3 casos confirmados de cachumba. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. O Wender Rodrigues tem mais detalhes. Até o momento, a cidade tem esses 3 casos, são 2 adultos e uma criança, mas de acordo com a Secretaria de Saúde, não é um surto, porque os casos não aconteceram nas mesmas casas. Ao meu lado está a enfermeira responsável pelo setor de imunização aqui da Secretaria, Daniele Fortilli. Daniele, a população deve ficar em alerta quanto à cachumba? Como está a situação da cidade? Bom, primeiramente assim, quem não está com a sua caderneta de vacinação em dia, tanto criança quanto adulto, deve procurar a sua unidade de saúde para se vacinar. Porque a melhor forma de se prevenir contra a cachumba é a vacina. E nós temos ela disponível na rede pública, que é a vacina tríplice viral, que ela protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Nós tivemos 3 casos, como eu falei agora, né? Mas não é considerado surto, né, Dani? Não, entramos em contato com o Estado. Por ter sido casos dispersos que não ocorreram no mesmo local, não é considerado um surto. A população, se ficar com alguma dúvida, com algum sintoma, o que deve fazer e quais devem ser os sintomas aí que a pessoa deve ficar em alerta? Bom, geralmente a cachumba é a inflamação das glândulas parótidas, né? Que fica aqui na região do pescoço. Então a pessoa percebeu qualquer inchaço, um nódulo atrás da orelha, apresentação de febre, procurar o médico. Muito obrigado, viu, Daniele? Então, se você ainda ficou com alguma dúvida ou quer se vacinar contra a cachumba, né, se não está com a caderneta em dia, só procurar a unidade de saúde mais próxima aí da sua casa. Wender Rodrigues para o TVU Jornal. Obrigada, Wender. E apesar da chuva, a temperatura agora à tarde em Votuporanga chegou a 30 graus. E a chuva que veio rápida, mais forte esta tarde, também atingiu Rio Preto e deixou alguns pontos da Avenida Andaló alagados. Nádia Martins vem agora com a previsão do tempo para Votuporanga e região. Olá! O tempo fica instável nesta quinta-feira em boa parte da região noroeste paulista. E apesar do sol aparecer entre muitas nuvens, há grande probabilidade de chuvas durante a tarde e principalmente no início da noite. Na capital, o tempo fica fechado com previsão de chuva a qualquer hora. Por lá, os termômetros marcam mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em Rio Preto, o dia também será nublado e chuvoso. As temperaturas variam entre 19 e 25 graus. Em Votuporanga, o sol aparece pela manhã, mas as nuvens carregadas aumentam ao longo do dia, com 80% de chances de chuva na cidade. A temperatura deve baixar. Por aqui, mínima de 18 graus e a máxima de 27. Até mais. E agora o assunto é cultura. A exposição fotográfica Meu Palco é a Rua, do fotógrafo riopretense Guilherme Baffi, mostra flagrantes de artistas de rua. As fotos estão expostas na Escola Municipal de Artes aqui em Votuporanga e vale a pena conferir. Dá só uma olhada. As 50 fotos mostram uma arte que encanta as ruas. Quem nunca cruzou no caminho com essas impressionantes estátuas humanas? Ou ficou vislumbrado com os malabaristas, palhaços, violeiros? Das ruas para os registros feitos pelo olhar do fotógrafo Guilherme Baffi. A exposição Meu Palco é a Rua está em Votuporanga, uma das 6 cidades que essas obras percorrerão.
Ao chegar na Escola Municipal de Artes, o público vai encontrar em cada imagem uma história diferente, contada por flagrantes de personagens anônimos e artistas renomados, que estão nas ruas, avenidas e cruzamentos de São José do Rio Preto. É a arte não encontrada nos palcos e arenas convencionais, que de modo involuntário se tornaram figuras folclóricas. A exposição vai até sexta-feira. A Escola Municipal de Artes fica atrás da Concha Acústica e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. E no Centro de Convenções também está montada uma exposição com objetos e documentos que contam a história de Votuporanga. A exposição, chamada de uma viagem ao passado na Terra das Brisas Suaves, é um verdadeiro passeio pela história de Votuporanga. Nela, o visitante poderá voltar até a década de 30, quando chegaram os primeiros moradores, passando pela compra dos primeiros terrenos da empresa Teodoro Willi, antiga proprietária das terras. Além disso, é possível ver de perto objetos das décadas de 40 e 50, como telefones, máquinas fotográficas, rádios e uma rádio vitrola, que funciona até hoje. Os visitantes podem ouvir um som antigo de um disco de vinil com músicas da época. Uma época onde não existia nem eletricidade, as pessoas tinham que improvisar e quem tinha acesso a um rádio, a pilha, né, de madeira, tinha aí alguns privilégios de poder ouvir uma música, uma notícia ou até escutar uma radionovela. A exposição traz ainda fotografias do início da década de 40 até o final dos anos 80. Entre elas, a que mostra a antiga Praça da Matriz, hoje Fernando Costa, e a construção do Bar Cine Paramonte, hoje Cine Votuporanga. Esta outra retrata o ginásio estadual em 1968, hoje a Unifev, e também esta jardineira fabricada em 1946. Fotos que foram tiradas principalmente pelo fotógrafo Takeo Sato, né, que era um amante da cidade. Esse fotógrafo, graças a esse fotógrafo, como você mesmo disse o nome, né, importante, Takeo Sato, nós podemos ter um acervo que conta desde a fundação da cidade, na colocação do Marco Zero. São fotos que retratam aí desde, né, da década de 30, início da fundação da cidade, até o ano de 1980, com a construção da Biblioteca Municipal. Então, o Takeo Sato, ele deixou aí para o legado da cidade um grande acervo que hoje está no museu e a gente tem a possibilidade de fazer essas exposições itinerantes como essa aqui no Centro de Convenções. A ideia da exposição partiu da Secretaria de Cultura e Turismo e tem por objetivo divulgar a história do município através de fotos e objetos. Reviver essa história com essa função pedagógica de apresentar a história de Votuporanga retratada por meio de fotos, por meio de imagens, por meio de mobiliário, acervo, equipamentos. Então, acho que fica aí a importância do patrimônio histórico ser resgatado e desse Departamento de Cultura e Turismo poder estar homenageando os pioneiros que fizeram a história de Votuporanga. A exposição ainda pode ser vista amanhã no Centro de Convenções, que fica na Avenida dos Bancários, número 3299. O local fica aberto ao público das 7h30 da manhã até as 5 da tarde e a entrada é de graça. E hoje tem rodada do Brasileiro. A seguir, Josiano Garofolo comenta o futebol. A gente volta já já. E agora o futebol. Brasileirão e Seleção Brasileira estão nos comentários de hoje de Josiano Garofolo. Boa noite, Josiano. Olá, muito boa noite, Ana Paula. Boa noite a todo mundo que acompanha a segunda edição do TV O Jornal. Chegou o momento do nosso comentário esportivo com os destaques desta quarta-feira. Vamos começar parabenizando o Votuporanga, grande campeã do Dia do Desafio. Venceu a cidade de Teapa, que fica a 800 quilômetros da cidade do México, né? A cidade mexicana de Teapa. Votuporanga venceu, conseguiu movimentar maior porcentagem de população aí fazendo atividade física na semana passada. O dia do desafio foi na semana passada. Votuporanga registrou 25,4% da população
fazendo atividade física no dia do desafio. Aproximadamente 21.500 pessoas votuporanguenses participaram dessa campanha tão legal aí que incentiva a prática da modalidade física. Teapa, no México, movimentou apenas 18% da população, então Votuporanga aí venceu essa edição do Dia do Desafio, mas o principal vencedor mesmo é cada um que participou e tenho certeza que gostou bastante de sair um pouquinho ali daquela paradeira para praticar alguma atividade e com certeza se tornar uma pessoa bem mais animada e bem mais saudável. Tem aqui uma fala aqui do Johnny Dias, que é o coordenador local do Dia do Desafio, avaliando a situação aí, a participação de Votuporanga. Ó, abre aspas. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer conseguiu uma resposta positiva de estudantes, trabalhadores e demais segmentos da população, o que possibilitou atingir números expressivos, principalmente junto às escolinhas de base da Secretaria, academias, escolas e órgãos da administração pública. Fecha aspas, tá aí. Parabéns a todos os envolvidos no Dia do Desafio. E também quem se movimentou bastante, mais uma vez, e foi destaque aí numa prova na região, foi o pessoal da equipe da VOA e da Secretaria Municipal de Esporte, pessoal do atletismo, da corrida de rua, que disputou aí no final de semana, no domingo, aliás, a 39ª corrida pedestre em Olímpia. Vou passar aqui rapidamente alguns resultados. As mulheres se destacaram muito bem nessa prova. A Jaciara Lopes foi a campeã em sua categoria de 40 a 44 anos. A também votuporanguense Márcia Cristina Borba ficou com a segunda colocação. Miriam Rodrigues de Araújo subiu ao pódio, foi vice-campeã na categoria de 20 a 29 anos. Ela fez um tempo de 35 minutos e 25 segundos. E agora masculino, Cauã Francisco Brito, também, aliás, jovem Cauã, ficou na segunda posição na categoria de 20 a 29 anos. Maurício Padilha conquistou a quarta colocação na categoria de 50 a 54 anos. E vou passar uma listinha aqui de quem também participou dessa prova lá em Olímpia. Completaram a corrida o Lucas Teixeira, Herbert Rodrigues Caetano, Mara Regina Marcielli da Silva, Isabel Pereira dos Santos, Maria Aparecida Souza, César Fernando Soares da Costa, Adair Dias da Silva. A próxima competição será realizada no dia 5 de junho, já nesse final de semana, na cidade de Mirandópolis. Passando o assunto aí do esporte local, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Hoje tem rodada, tem clássico, Santos e Corinthians, ou melhor, Corinthians e Santos. O jogo é em Itaquera, se enfrentam. O pessoal do Cartola já está todo atento aí, escalando seus times. Esse joguinho virtual aí, viciante, que o pessoal está todo animado, tentando ficar de olho ali nos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Para o clássico aí, o Santos, mais uma vez, deve entrar desfalcado, sem Lucas Lima, sem o Gabigol, seleção brasileira. Vamos ver aqui como é que vai mais ou menos. O técnico Dorival Júnior pretende escalar esse Santos. Deve ir a jogo com o Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca, Thiago Maia, Renato, Vitor Bueno e Rafael Longini, ou o Ronaldo Mendes, tá? Essa dúvida até o momentos antes da partida. E no ataque, Paulinho e Joel. O Santos muda um pouquinho o jeito de jogar, sem contar aí com o Ricardo Oliveira, com o Gabigol e também com o Lucas Lima. O Santos tem que se adaptar a esse tempo aí. Tá perdendo, pode ser que o Santos nesses dias perca muitos pontos importantes por não contar com as suas principais peças. Esse é o preço do sucesso. Já o Corinthians, um pouquinho desgastado por fazer alguns jogos aí às 11 horas da manhã. O Tite andou reclamando disso, poupando até um pouco os jogadores de treinamento. Deve ir a campo com o Walter, Cássio mesmo fora do time, Walter, Fagner, Felipe, Wilson e Wendel, Christian e Bruno Henrique, Marquinhos, Gabriel, Guilherme e Giovanni Augusto, com o Luciano no ataque do Corinthians. Quem também entra em campo hoje é o São Paulo, que terá mudanças. O Paton Balsa organiza mudanças aí para enfrentar o Figueirense. O jogo será às 9h45 da noite. Em Florianópolis, destaque na vitória por 1-0 contra o Palmeiras. O Maicon sentiu um desconforto muscular, está fora. E a provável escalação será com o Denis, mesmo com ponto na cabeça. O Denis, Bruno, Lucão, Lugano e Matheus Reis, Thiago Mendes, Wesley, Kelvin ou Auro, vai definir isso também antes da partida, Ganso e Centurion, com Allan Kardec mais adiantado. Passar rapidamente aqui os jogos de hoje. Internacional, a rodada
começa às 7h30 da noite, Internacional joga com o Atlético Paranaense, depois às 21 horas, 9 da noite, Santa Cruz e Sport Recife, também no mesmo horário, Coritiba e Chapecoense, Corinthians e Santos, jogo 9 horas da noite, não 9h45, Figueirense e São Paulo, jogo já às 15 para as 10 da noite, Botafogo do Rio e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Fluminense fecham os jogos de hoje aí. E amanhã tem América Mineiro e Ponte Preta, Flamengo e Vitória da Bahia e o Palmeiras enfrenta o Grêmio em casa, o Palmeiras. São esses os destaques de hoje. Amanhã a gente volta com todos os gols, os resultados aí dessa rodada aí, dessa primeira parte da rodada do Campeonato Brasileiro. É com você aí no estúdio. Obrigada, Josiano. E o TVU Jornal Segunda Edição termina aqui. Para rever as reportagens, acesse o nosso site tvunifev.com.br. Lembrando que você também pode participar do TVU Jornal enviando sugestões de reportagem. Para entrar em contato com a nossa produção, o telefone é o 3405-9978. Para você, uma ótima noite. Até amanhã.